Olá, imigrantes! Hoje, o Imigrante de Sucesso vem até Gaia e nos visitar o nosso ilustre convidado, Thiago Vieira. Thiago, muito obrigado por nos receber nessa mega estrutura. Fico até sem jeito de estar com um espaço tão grandioso, uma estrutura tão profissional, vai ficar muito difícil bater esse episódio. Legal, show de bola. Obrigado, Marcelo, aí pelo convite e pela oportunidade. Tenho certeza que a audiência vai receber vários insights hoje aqui com a nossa conversa e vamos lá. Vamos nessa. Thiago, muito obrigado. Esse poderia ser facilmente um podcast de mais de 3 horas, porque a gente já se conhece há um tempo e tivemos em várias iniciativas juntos. Mas eu queria que você se apresentasse em um evento. Imagina que você está em um evento e eu queria que você se descrevesse em uma ou duas frases. O que descreve hoje o imigrante Thiago Vieira? Bom, eu sou uma pessoa muito curiosa, que busco em todos os momentos extrair o melhor das oportunidades. Estou sempre olhando com o radar ligado, onde que eu posso encontrar uma oportunidade para empreender, para desenvolver, para ajudar as pessoas, para conectar as pessoas. Eu acho que, de forma bem resumida, hoje essa é a minha versão, assim, Thiago empreendedor. Ótimo, ótimo, ótimo. E falando sobre empreendedorismo, Thiago, eu te conheci como advogado. E a gente fica curioso, né, de saber como é que você passou de advocacia para empreendedorismo, para um gestor em cibersegurança. A gente vai chegar nesse tópico também. Mas eu queria saber como e por que aconteceu essa mudança. Qual foi a chave de virada para você? Eu tenho uma coisa, Marcelo, que eu digo que eu me reinventei várias vezes e continuo me reinventando, sabe? Eu sou muito inquieto. Então, vem da área de desenvolvimento de software, né? Eu trabalhei durante 10 anos com programação. Inclusive, quando eu vim para Portugal, foi uma das coisas que me ajudou muito, porque para arrumar emprego é mais fácil, né, na área de TI. A gente sabe que a área de TI hoje, em qualquer lugar do mundo, você nunca vai ficar sem emprego. Mas eu sempre, na verdade, o meu negócio sempre foi muito lidar com pessoas. Então, eu não tenho perfil para ficar fechado num escritório, sabe? Para ficar atrás de uma mesa o dia inteiro. Eu começo a dar aquela coceira, eu tenho que sair, eu tenho que ver gente, eu tenho que falar com pessoas. Então, assim, esse meu progresso na minha carreira vem muito disso, né? E eu gosto sempre de experimentar coisas novas. Então, assim, e quando eu vejo uma oportunidade, ou às vezes eu não sei nem te explicar, por exemplo, por que eu fui fazer direito, né? No determinado momento da minha vida, foi uma influência familiar, eu precisava fazer uma faculdade e eu não pensava em fazer nada na área de tecnologia. Por quê? Porque eu já tinha feito muito curso na área de tecnologia, programação, já tinha feito um curso técnico em redes, fiquei 2 anos estudando a parte de hardware do computador, redes. Não tinha mais saco para estudar isso. Eu pensei, eu vou estudar uma coisa diferente. Sim. E aí fui estudar direito, até por uma questão de uma influência familiar. E aí, nunca pensei que eu fosse concluir a faculdade, mas consegui concluir. E aí eu sempre pensei assim, vou jogar fora meu conhecimento de tecnologia, todos esses anos que eu tenho aqui já vividos com isso. Não, vou juntar as duas coisas. E aí, sempre dei aula, né? Sempre fui professor, né? Porque é sempre aquela questão da comunicação, Mesmo no Brasil. mesmo no Brasil, de passar o conhecimento para as pessoas. E foi quando eu tive a feliz coincidência de dar aula para uma juíza que me convidou para ser perito. Ela falou, olha, eu tenho aqui uma oportunidade para trabalhar numa ação judicial, que eu preciso de uma pessoa que entenda de tecnologia e que me ajude aqui a encontrar a solução para o problema que eles estão discutindo. Na época eram duas empresas que estavam brigando por um software e tinha que fazer uma análise mesmo no código e uma série de outras questões. E aí ele começou a desenvolver em mim um espírito investigador. Sim. Tá? Que nesse momento é importante eu explicar que tem me ajudado muito agora na parte da cibersegurança, né? Então, assim, mas a área da cibersegurança, ela sempre teve adormecida, de certa forma, porque eu comecei a estudar proteção de dados, que tem muito a ver com direito digital, que tem a ver com tecnologia, direito à tecnologia, essas coisas todas. Então, a cibersegurança sempre rodeou muito e eu, quando eu estudava tecnologia, no curso técnico de redes, etc., eu via muito essa parte da invasão, dessas coisas, mas nunca trabalhei, nunca profissionalmente. Então, o meu foco nunca foi 100% em cibersegurança, diferente, né, de outras pessoas que têm uma carreira já realmente preenchida todo o tempo nesse ponto. Então, a parte da perícia forense foi quando eu comecei a ter mais contato com a parte de cybercrimes, né, a parte de investigação, e aí foi quando eu comecei a criar uma carreira mais nessa parte. E
O profissional de cibersegurança ele tem que ter conhecimento de tecnologia, conhecimento de redes, que é uma coisa que eu tenho, conhecimento de programação ajuda muito, né? Sabe, entender a parte do como o computador funciona por dentro, os protocolos de comunicação, etc. Então, as peças vão se encaixando. E aí vim para Portugal fazer um mestrado. Na época de direito, eu queria aprender o direito da União Europeia, né? Pensei, na verdade, eu queria fazer direito e tecnologia, mas o mestrado era muito concorrido e eu fiquei com medo de não conseguir entrar. Aham. E aí eu resolvi pegar um que era mais light ali na questão da possibilidade de conseguir, né? Depois até descobri que eu poderia ter aplicado para 2 e ter escolhido, enfim, mas as coisas, né, acontecem do jeito que Tem que que acontecer. tem que acontecer. Então, assim, fiz o mestrado, terminei. E aí, assim, a gente vem para o país e aí o pessoal começa a vir atrás e perguntar, né? Deve acontecer contigo também. E aí, Portugal, como é que é? Como é que faz? Como é que tu fez para chegar aí? Não sei o quê. E aí, quando eu vi, cara, eu já tava dando assessoria de visto. Já tava dando assessoria pro pessoal vir para cá. Sim. E aí, assim, eu era advogado no Brasil já, me formei em 2017 e já tirei a ordem. Na verdade, eu passei na ordem antes da faculdade acabar. Interessante. Então. Interessante que você falou desse ano, porque a próxima pergunta envolve 2017. Boa. Quando você vendeu a sua empresa que você está no Brasil. Exato. E explica um pouco do porquê você veio para Portugal, né? Eu queria saber também, nessa mesma linha, o que foi essa virada de chave para você vender a sua empresa? Por que Boa. você tomou a sua decisão? Então, assim, eu desenvolvi em 2014, foi quando eu abri minha empresa no Brasil, e eu desenvolvi hoje uma coisa que já é muito comum e tem empresas que valem milhões por causa disso. Era um sistema em nuvem que fazia nota fiscal, fatura. Boa. Tá? Mas era muito nichado, era nichado para um segmento específico, que na época foi por causa do meu tio. Meu tio abriu uma empresa Sim. de manutenção industrial e ele precisava de um sistema. E aí ele me perguntou, precisa de um sistema e tal. Eu falei, não, vou desenvolver um. Eu já estava com vontade de ter uma coisa minha e tal, queria sair da minha empresa, não queria mais ser funcionário. E aí desenvolvi o sistema para ele e ele começou a usar. Eles usam até hoje esse sistema, tá? Uau. É. E é extremamente útil. Exatamente, porque foi desenhado para eles, né? É muito, muito específico. E na primeira oportunidade, assim, que me fizeram uma oferta para vender, eu não pensei duas vezes, porque eu já pensei em ir pro próximo estágio, sabe? Eu queria ir para um outro nível e já estava nessa pegada do direito digital. Sim. Então não queria também mais ficar preso com uma empresa de tecnologia. E pensei, acho que aqui é a oportunidade realmente de eu focar numa outra coisa. E estava surgindo essa conversa de possivelmente ir para Portugal, fazer um mestrado e tal. E aí foi por isso que realmente resolvi vender, né? Então, as coisas realmente foram acontecendo, as oportunidades vão surgindo. Eu, quando a oportunidade surge, eu normalmente não perco, sabe? Quando eu vejo que ela tá ali, assim, eu já tenho que dar um jeito para pegar e surfar aquela onda, sabe? Eu acho que foi mais isso, assim, que fez eu... Eu já ouvi dizerem sobre uma regra dos 5 segundos, né? Se você pensa numa pergunta, em 5 segundos você não consegue dizer não, é porque possivelmente é um sim. Exato, né? exato. Eu acho que é muito isso, a gente acaba agindo muitas vezes no feeling, né? No instinto que a gente tem, com base no conhecimento de mercado que você já tinha na época, enfim. Acho que você, sem dúvida, tomou a decisão mais acertada para você, que te levou onde você está hoje, sem dúvidas. E você citou sobre cibersegurança. Eu já li, a gente vai falar a seguir do seu livro, mas eu já li um trecho que me chamou a atenção, que envolvia hacking ético, né? Então, eu queria saber como essa forma de visualizar isso influencia na sua percepção sobre a tecnologia em si, sobre como as pessoas utilizam. E eu posso citar o trecho aqui do livro que eu retirei, que você diz: com o tempo aprendi a acessar contas de e-mail de colegas usando técnicas simples de engenharia social. Eu achei muito, muito curioso isso, porque eu pensei, cara, um advogado que era programador e pensa sobre isso, sabe? Como é que isso chegou? Isso é muito engraçado, Marcelo, porque o que acontece, eu acho que a nossa vida, ela tem vários momentos e em alguns momentos a gente adormece algumas coisas, mas elas sempre vão estar lá, Sem dúvida. né? E o que aconteceu? Esse episódio aí, ele na verdade explica muito do momento que eu tô vivendo agora na cibersegurança e me ajuda a explicar também, porque o pessoal acha que eu sou maluco, né? Meu, cibersegurança, o cara vem do direito, meu, como que isso não faz sentido nenhum? Como assim? E na verdade, quem leu meu livro, né, é justamente essa frase aí, e volta muito atrás no meu passado, quando eu estava no ensino médio,
né? Isso foi em 2008, 2009, tá? O pessoal tem uma ideia. E explica muito essa questão do que fica adormecido, que em alguns momentos se volta, né? A gente tem esses fluxos na vida, uma coisa que passou não necessariamente não vai voltar, né? Então, essas questões, elas se comunicam. Eu acho que é uma intercomunicação de vários estágios da tua vida, né? E eu tô vivendo essa comunicação. E quando eu comecei a escrever meu livro, foi justamente uma reflexão de eu resgatar onde que estava a faísca da cibersegurança. E foi exatamente nesses pontos aí, tá? E aí só para o pessoal também entender, né? Porque a gente fala, e o pessoal não sabe o que que é. Quando eu estava no ensino médio, a gente criou uma página falsa. Sim. Porque na época começou, olha só, naquela época começou, as escolas começaram a criar sistemas de gestão de notas, que até então as notas eram todas manuais, o professor tinha e tal, e nunca me esqueço, foi um rebuliço quando, sistema novo, agora vai ser tudo online, não sei o que, os professores não sabiam usar, era uma bagunça. E aí, o que a gente pensou? Vamos fazer um teste aqui, vamos ver se os professores não colocam login e senha numa página falsa. Uau, então quando eu li isso, eu confesso que eu pensei que vocês queriam mascarar as notas para tentar fugir das palmadas das mães ali. Os meus colegas provavelmente queriam esse resultado, tá? Eu tinha notas muito boas, eu não precisava disso, mas eu estava no meio deles. Então eu acabei participando disso. Eu nem sei o que aconteceu depois, se eles acabaram alterando notas, se aconteceu alguma coisa, porque isso foi bem no finalzinho já do ensino médio. Sim. E até foi engraçado porque sempre fui um bom aluno, né? E eu já tinha nota suficiente, e então eu já, tipo, no meio do semestre eu já não ia mais pra aula. Os professores falaram, fica em casa, nem vem, Descansa. tu já tá passado, vai fazer outra coisa da tua vida. Então, assim, foi um momento que depois eu não acompanhei mais, sabe? Mas foi uma experiência interessante, tá? Que aconteceu. E uma outra foi essa questão da engenharia social. Então essa aí, podemos dizer que foi uma espécie de phishing, né? A gente deixava uma página falsa e muitos professores realmente, o que acontecia? Colocava o login e senha, não entrava no sistema, mas depois a página redirecionava para o sistema certo. E aí alguns professores nem percebiam, alguns achavam estranho, mas não entrou, mas essa é a minha senha. E aí entrava, na segunda vez entrava, porque a senha tinha sido capturada, né? Na primeira página e na segunda. Mas enfim, e outro episódio foi descobrir a senha de uma colega nossa. Sim. Utilizando técnicas de engenharia social, no sentido de a senha dela, por exemplo, tinha um lembrete de senha, né? E aí falava lá o nome do cachorro, não sei o que e tal, e como a gente conhecia ela, sabia coisas da vida dela, que na verdade é o que acontece hoje na vida, né? Na vida hoje do cybercrime, é exatamente isso. Hoje as pessoas fornecem informação demais, estão expostas demais, ou o hacker, na verdade, se aproxima daquela pessoa, né? Acontece muita espionagem dentro das empresas, o funcionário que entra começa a se aproximar de uma pessoa para aprender sobre ela, ou num bar ali, né, na esquina, começa a se aproximar dela, começa a aprender sobre ela e acaba adivinhando a senha dela, né? Então, eu vivenciei isso na prática e então eu sempre tive esse espírito hacker, vamos dizer assim. Sim. Tá? Não necessariamente tecnicamente falando. E aí vem o lado, porque a minha parte da cibersegurança ela é muito humana. Ela é muito focada no ser humano, na parte de pessoas. Esse é o meu, né? E mais nessa parte de investigação e agora dos cybercrimes, né? Então, eu vivenciei isso do outro lado e agora eu consigo também criar um paralelo para combater isso, né? Então, dar palestra sobre isso, ajudar as pessoas a criar uma consciência, uma cultura de cibersegurança. Então isso tem uma origem, né? E a origem é justamente nessa. Apesar de depois daquilo eu nunca mais ter feito página falsa, meu foco foi justamente outro, mas aquilo sempre ficou, sabe? E é o nosso cérebro, ele tá armazenado lá, né? No nosso HD ali interno, e aquilo um dia pode ser que volta. E voltou agora, nos últimos 12 meses voltou, a gente teve essa oportunidade aí, né? De novo, aquela questão de aproveitar os nichos. Eu sou uma pessoa que eu fico observando, tem uma oportunidade aqui, ninguém está explorando isso aqui, vou fazer uma coisa nessa área que ninguém está fazendo. E foi justamente aí que surgiu a parte da cibersegurança. Eu notei que em Portugal não tinha nenhuma incubadora que estava explorando essa área. Todas as incubadoras estavam focadas em saúde, fintech, turismo, que é muito forte em Portugal. Sim. Mas ninguém falava de cibersegurança. Eu pensei, então tem aí uma oportunidade
e vou criar um programa de aceleração. Aí a gente aplicou para um fundo, fomos aprovados, tivemos a primeira validação de que realmente era um caminho a ser seguido, porque foi uma aprovação muito baixa nesse fundo. 10% só foram aprovados. Uau. Então a gente teve ali a primeira validação, o governo realmente está interessado, quer apoiar, a gente vai receber um dinheiro para executar. Bora, sabe? E a cibersegurança veio na cabeça por conta da forense e do que eu estava trabalhando já com direito, com proteção de dados, tinha feito alguns cursos já mesmo aqui em Portugal, na Europa. Meu próprio mestrado foi nessa área, minha tese de mestrado foi na área de proteção de dados, no âmbito da União Europeia. E foi assim. E hoje estamos aqui na área de cibersegurança fazendo um link com uma coisa que aconteceu praticamente 20 anos atrás no ensino médio. Isso é tecnologia, né? Thiago, muito interessante isso. Eu acho que vale a pena comentar também sobre um episódio que vem acontecendo comigo, porque tá se repetindo. Infelizmente, clonaram um LinkedIn de uma pessoa que eu não conheço, que essa pessoa diz que trabalha na Google Cloud e ele possivelmente sabe que eu sou programador, que eu trabalho com dados, e me diz que a minha conta vai ser bloqueada se eu não pagar os fundos que eu devo. E eu já entrei em contato com a pessoa de verdade no LinkedIn, porque eu achei a pessoa, porque o nome é idêntico, é o mesmo nome. A pessoa clonou a imagem e o nome da pessoa, só que ela diz que trabalha na Google. E eu fui ver, o rapaz é um contador. Tipo, não tem nada a ver. E eu mandei mensagem pra ele, só que ele não me respondeu. Infelizmente deve ter gente caindo nesse golpe até hoje, porque a pessoa não se preocupa em verificar que estão usando o nome dela para aplicar um golpe. E depois, até você provar o contrário, é complicado, né? Você que é do direito sabe isso. Exato. E é importante que você traz esse exemplo prático aí, Marcelo, porque as pessoas caem no golpe justamente porque elas não sabem que o golpe existe. Exato. Elas não sabem, né? Então agora pessoas vão estar ouvindo isso que você está falando, já vão ficar alertas para quando já sabe que isso é um potencial golpe e quando acontecer vão investigar a fonte, né? Vão verificar se aquilo realmente é legítimo. Sem dúvida, porque a pessoa sabe que eu provavelmente pago minhas contas do Google Cloud todos os meses, e quando eu vi o e-mail me chamou a atenção, tanto que eu abri. Eu pensei, olha, de fato, eu tenho contas para pagar, mas será que isso aqui é verdadeiro? Então eu tive cuidado de checar, fazer essa checagem de informações. Thiago, comentando um pouco mais sobre o seu livro Self-Hack, achei muito interessante essa proposta desse livro. A propósito, já tinha lido um livro sobre hacking também, chamado Hackeando Tudo. Não sei se você já ouviu falar dele. Já ouvi falar. Foi um livro do Ryan Santos, super interessante também. Mas eu queria falar hoje sobre o seu livro, depois eu vou até pedir um autógrafo. Claro, eu não vou perder essa oportunidade. Queria saber como nasceu especificamente esse livro e que você comentasse alguns trechos do livro que, enfim, te marcam até hoje. Esse livro, Marcelo, ele foi um insight que eu tive de... Eu queria escrever um livro, né? Vou contar a história de como que o livro surgiu. Eu fui dar uma palestra na Lituânia, em maio desse ano. A gente esteve lá com uma startup que faz parte aqui do nosso programa. E no jantar com os palestrantes, eu notei que eu era o único que não tinha livro publicado. E aí veio assim, aquela coisa, né? Cara, eu sou obrigado a publicar um livro, meu. Eu não, né? Sim. Eu tenho que dar um jeito, eu quero continuar, eu queria, né? De quantas pessoas a propósito no jantar? Nesse jantar, uns 20 palestrantes. Uau, todos tinham livro. Todos tinham um livro. E aí eu entendi por que eu não tava nesse mundo de palestras ainda. Sabe? Aí a gente começa a ver o que tá faltando, né? Sim. Falta isso, falta aquilo, as peças começam a se encaixar. E aí eu saí de lá, inclusive eu comecei a escrever esse livro no avião, tá? Peguei meu notebook e comecei a escrever, a minha tia do meu lado, a minha esposa, esse cara é maluco, eu escrevi do livro aqui no meio do avião, no meio do voo. Enfim, eu e minhas maluquices. Saí daquele voo, acho que o quê? Com umas 15 páginas escritas, comecei a escrever a minha história. Pensei, vou escrever sobre o quê? Vou falar sobre a minha história, como que começou tudo, como que eu cheguei em Portugal, como que aconteceu essa minha palestra, vou começar a botar... E aí as coisas foram... Vai vindo, sabe? Quando você vai escrevendo, as coisas vão vindo, e aí eu comecei a falar de vulnerabilidade, comecei a falar de hacking, e aí eu comecei a pensar, e se eu fizer o livro no sentido de que as pessoas deveriam fazer um auto-scan, né? Porque isso é um termo muito utilizado na cibersegurança,
que é escanear as vulnerabilidades dos sistemas, né, para que eles não sejam atacados. E aí eu pensei assim, a gente, na verdade, tem dois propósitos. O primeiro é no sentido de hacking, de explorar suas próprias vulnerabilidades antes de outras pessoas explorarem ela por você, e aí você acaba sendo prejudicado, né, por uma exploração alheia. E a outra é no sentido de você criar atalhos. Sim. Né? Então eu fui mais com o objetivo de contar dos meus obstáculos, como que eu superei, para que as pessoas consigam economizar tempo, sabe? Tempo que eu perdi, coisas que eu podia ter feito antes e não fiz, mas que faz parte da vida, a gente aprende com os erros, né? E aí o objetivo desse livro é eu mostrar os meus erros e dar alguns insights para que as pessoas tomem outros caminhos que possam ser mais rápidos, essa questão do atalho, né? No sentido de hackear mesmo o seu faminho, entendeu? Hackear a questão de estar num lugar e conseguir ir além mais rápido. Sim. É nesse sentido também. Sim, não seguir um caminho tradicional que às vezes demoraria, sei Exato. lá, 5 anos, você conseguir reduzir aquele tempo em 1 ano, né? E hoje com a tecnologia tudo é para ontem, Exato. tudo precisa ser rápido e ágil, e acho que é super, super válida essa reflexão. Tem um trecho aqui que me chamou muita atenção que não basta apenas criar algo funcional ou inovador, é preciso garantir que essa criação não cause danos. Exato. Isso aí traz muito aquele tema do white hacker, né? Exato. De você saber ali fazer exatamente o que você faz, o que você traz com cibersegurança, com uma parte da ética, né? Que é a prevenção de ataques e danos das instituições. Eu acho que isso é um tema muito, muito válido, muito atual. Não sei se você lembra, há uns anos atrás a Renner sofreu um ataque onde hackearam o banco de dados da empresa e eles chegaram a fechar as lojas porque o sistema estava travado e o hacker estava pedindo não sei quanto em reais em Bitcoin. Exato. Justamente para não ter essa traçabilidade, né, de quem está pagando, de quem está recebendo, obviamente. Então é um tema muito, acho que muito sério, e muitas empresas só se dão conta desse dano quando elas têm o dano, né? É isso. Essa parte da prevenção, isso se repete em várias áreas de negócio, não só na cibersegurança. O advogado trabalha muito com isso, com esse problema, né? Eu vivi isso na pele também. É muito difícil você convencer uma pessoa, uma empresa, a trabalhar do lado preventivo. As pessoas só querem colocar dinheiro, né? Não vê aquilo como investimento, vê aquilo como um gasto. E aí quando acontece o problema, aí elas vão correr atrás, vão querer contratar um hacker, vão gastar muito mais dinheiro do que, né? E isso vale para várias coisas, a nossa saúde, se a gente não investe na nossa saúde, depois se ficar doente, vai gastar muito mais dinheiro do que se tivesse pago para fazer um esporte. Tênis é muito caro. Meu, experimenta você ficar com um problema aí de saúde, que você precisa gastar não sei quanto para resolver, aí você vai achar o tênis caro. Sim. É uma história na cibersegurança, entendeu? Isso se repete em vários outros locais. E é importante que você traz essa frase aí, Marcelo, porque hoje as pessoas elas não estão mais preocupadas em se diferenciar, sabe? Eu noto isso com os meus alunos, né? Eu dou aula e o pessoal, assim, parece que quer viver uma vida, vou usar a palavra aqui, ordinária, sabe? Sim. Tipo, eu quero ser como todo mundo, não quero me diferenciar. Cara, você pode ser um programador que vai entender dos riscos de cibersegurança, vai criar um código seguro, você vai causar, vai gerar um valor bem maior para a empresa que você vai estar trabalhando, isso se você não for o próprio dono, né, o próprio dono do produto, e ninguém pensa nisso. Sem dúvida. Sabe? E ali é onde está o dinheiro está na diferenciação. Não é você fazendo a mesma coisa indo atrás da boiada Sim. que você vai ganhar dinheiro. Na espera do desenvolvimento, foi curioso você falar isso, porque eu vi um post na internet e eu fiquei chocado. O rapaz dizia assim, um desenvolvedor, né? Ele falou, olha, você quer uma chave da API da OpenAI de graça? Vai no GitHub, digita OpenAI API Key e pesquisa, para você ver vários códigos lá e as pessoas colocando a chave exposta no commit do GitHub. Meu, qualquer um pode usar aquilo, é um completo descuido, foi exatamente isso que você falou.
E as pessoas elas acham assim: "Ah, ninguém nunca vai pensar nisso. É. Ninguém nunca vai querer saber o que eu tô fazendo, o que eu tô mexendo", né. Às vezes não é nem isso, Marcelo, às vezes é o desconhecimento. A pessoa sai replicando, é um copia e cola de código, sabe, que não sabe o que tá fazendo, e aí sai clicando em tudo quanto é coisa, tô retirando, tá não sei o quê, o repositório tá público, nem sabe que tá público, e tá lá, e a API do OpenAI, na verdade, não é só o fato de alguém usar a sua conta de graça, tá todos os dados do seu modelo lá, do seu treinamento. Se você coloca coisas de cliente, tá tudo lá, o cara consegue extrair tudo, né? E essa questão do ransomware que você falou, tem uma empresa que fechou agora no Reino Unido por causa disso. Um negócio que aconteceu na Renner. Foi uma credencial fraca, adivinharam lá uma senha admin 123, não sei se foi exatamente isso, mas é uma coisa parecida com isso. E fechou a empresa. Conseguiram entrar no sistema, botaram o ransomware lá dentro, a empresa não estava preparada, não tinha backup, não tinha estrutura, não tinha nada. Mandou todo mundo embora e abriu recuperação judicial. O que salvou a Renner foi exatamente isso, foi um backup que eles tinham do banco de dados deles, que conseguiram recuperar enfim, reaveram aí o prejuízo que seria de milhões, né, para a empresa. Eu acho que isso envolve muito também o pensamento crítico, né, na era da inteligência artificial. Eu conversei sobre isso com a Alana no nosso primeiro episódio, e a gente trouxe isso para o âmbito da educação, mas você vê, no âmbito profissional a gente consegue fazer esse mesmo link, né? Ou Exato. seja, uma coisa são adolescentes, mas a gente vê adultos seguindo ali a mesma lógica, né? Que é essa falta do pensamento crítico quando vai utilizar essa ferramenta de IA, né? E você, dentro do mundo jurídico, você enxerga ainda lacunas que existem na conduta de profissionais quando vão utilizar esses meios? Tem muito, Marcelo. Não precisa ir muito longe, não. E é um absurdo, porque assim, não é só advogado. É juiz que deveria, né? A gente não gosta de criar essa hierarquia, mas querendo ou não, os caras têm que reconhecer que eles estão um nível acima. Dar o exemplo, né? Eles estão um nível acima, são eles que vão julgar, eles passam por uma estrutura de treinamento, tem concurso, eles estão um nível acima. Eu vejo como um nível acima e eles deveriam realmente dar o exemplo nesse sentido. E a gente tem, no caso, no Rio de Janeiro, eu acho que tem um caso, não sei exatamente onde que é o lugar, mas tem um juiz que está sofrendo um processo disciplinar, e até já não sei se já não foi afastado, porque usou a inteligência artificial numa sentença e o advogado descobriu. E aí denunciou e tal, e aí deu o maior do rolo. Mas tem advogado usando também. E não é só no Brasil, aqui em Portugal também já aconteceu, se procurar vai achar notícias sobre isso. Juiz utilizando também aqui em Portugal inteligência artificial para gerar decisão. Então assim, é muito complicado, eu não sei o que acontece, que passa na cabeça de achar que aquilo tá livre de falhas, que é só copiar e colar de novo, né? Aquela história da comodidade. Vou só copiar e colar, vou só copiar e colar. Tem que fazer uma investigação mínima, contestar aquela informação, fazer um double check. E isso, não é só na IA, na cibersegurança, o phishing, você recebe um phishing hoje, o cara não vai verificar a fonte da informação, em vez de fazer qualquer coisa, já sai, recebi aqui uma fatura e o fornecedor já mandou um IBAN diferente, em vez de confirmar, não, já vou pagar nesse banco mesmo. Nem se passa pela cabeça que pode ser um golpe, cara. Pensar, por quê, né? É uma pergunta simples, por quê? Por que mudou o IBAN? E aí ali você já tem que dar uma travada e, se for o caso, pega o telefone, liga pro cara e diz, e aí? O que aconteceu? Aí você vai descobrir e tal. E tem casos aí que aconteceu em Portugal também, 2 anos atrás. Foi um caso envolvendo uma câmara, tá? Câmara de Viseu, que pagou 600 mil euros numa fatura que supostamente era da Galp, com um IBAN que não existia. Que não era da Galp, né? Existia, mas não era da Galp. Ah, sim. E aí, 600 mil euros é complicado, né? É uma graninha boa, né? Bem, Thiago, já falamos sobre cibersegurança. Agora eu queria saber como é que foi um pouco a sua chegada em Portugal e eu vou trazer mais uma frase do livro que me chamou muita atenção, que foi: o inglês que eu achava que eu dominava desmoronou nas primeiras tentativas. Isso foi aqui em Portugal já ou foi no Brasil ainda? Não, isso foi o seguinte, a minha primeira experiência fora do Brasil, que foi o que também abriu a minha cabeça para considerar fazer um mestrado em Portugal, porque talvez eu acho que eu nunca teria considerado se já não tivesse ido para fora do Brasil antes. Foi quando eu fiz uma viagem logo depois do ensino médio com a minha tia para a Europa. E eu fui pro Reino Unido e achava que falava inglês, né? Mas aí você começa a descobrir, inglês britânico, o que é isso?
Nunca tinha nem ouvido falar. Não consigo nem entender o que os caras falam, meu. Que inglês é esse? Da onde que veio? Sim. Sabe? Aí você começa a ver que não é aquilo que... O mundo não é aquilo que você pensa. Você começa... Tá, então, beleza, vamos reassimilar tudo isso aqui. E foi quando eu descobri que realmente precisava melhorar o meu inglês. Eu achava que tava, né, por cima da carne seca, como diz o... E vi que não era bem aquilo que eu pensava. E aí, quando eu voltei pro Brasil, né, a gente leva aquela surra de humildade Sim. e tem que realmente estudar mais, né? Foi isso que você fez então? Você voltou pro Brasil, estudou, fez o quê? Um curso específico pra sua área? O que você fez? Não, aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me dedicar mais pro inglês no sentido de ler mais, por exemplo, artigos em inglês. Consumir mais. Isso, consumir mais conteúdo para assimilar mais, porque eu vi que a minha dificuldade estava mais em compreender e também falar. Algumas palavras não saíam, ou as frases saíam todas. Eu sentia que alguma coisa não estava direito. E aí eu fui investigar mais isso, sabe, assim. E demorou um tempo. E é uma das coisas que eu falo no meu livro, o que destravou mesmo o meu inglês, porque o speaking realmente não era... Demorou muito tempo para eu conseguir destravar. O que destravou muito meu inglês foi uma oportunidade que eu tive para trabalhar num projeto internacional da InBev, que é aqui domina as marcas de cervejas quase todas do mundo, né? Sim. Budweiser, algumas da Bélgica e Quilmes, e etc. Uma série de marcas aí internacionais. E eu tinha que trabalhar com grupos dos mais diversos lugares do mundo e as reuniões eram todas em inglês. E eu queria muito ir para a Bélgica e o projeto tinha a oportunidade. Então, sabe quando você tem muito aquela... É a questão do objetivo, sabe? Sim. E é a questão de você estressar o teu cérebro. É a questão de você se colocar em situações em que, cara, ou tu fala ou tu fala. Sim. Não tem meio termo, sabe? Isso depende, os teus objetivos dependem disso. E foi ali que eu destravei, sabe? É colocar o teu cérebro sob pressão. E eu tenho um caso prático disso, né? Eu tenho uma pessoa que ajudou a gente aqui no início na Incubou, que destravou o inglês dele, porque eu fiz com ele a mesma coisa que eu fiz comigo. Pode falar o nome? Posso, é o Thiago Pedro. Ele não falava nada de inglês. Eu falei, cara, tu vai ter que falar. Porque aqui a gente trabalha com imigrante, o pessoal chega aqui na porta, vai ligar e tu vai precisar falar. Sim. É até interessante você trazer isso, porque em Portugal muitas pessoas acham que, vou com português só, tô tranquilo. Não. Esquece, porque o que acontece em Portugal é que a educação é diferente. Aqui todo mundo fala inglês. O caixa do supermercado fala inglês, né? Então, a gente fala até no universo de investidor anjo, que é um outro universo aí, não sei se está dos teus tópicos, mas a gente fala muito sobre isso. Mesmo que você vá falar com um investidor em português, ele está em Portugal, você tem que estar acostumado a fazer o seu pitch em inglês, a se comunicar em inglês. Porque aquele primeiro contato pode ser em português, mas depois esse cara pode estar envolvido num grupo de investidores que tem pessoas de fora, que você vai ser obrigado a adaptar, e às vezes o contrato vai ser em inglês também e não tem jeito. Você tem que se adaptar. É a mesma coisa aqui em Portugal, todo mundo tem mestrado. O pessoal já sai da licenciatura, a licenciatura é menor, né, o bacharel, aí porque ele já sai na sequência com o mestrado. Então você chega aqui sem mestrado, você já tá atrasado, já tá atrás. Sim. Né? Então são coisas que é importante você entender sobre o país que você vai chegar, para você correr atrás do prejuízo. Cara, e vir para cá sem inglês... Não dá. Não, assim, você vai perder muita oportunidade. Infelizmente eu indiquei uma pessoa para trabalhar numa startup que eu trabalhei aqui e foi super boa a entrevista. No final, quando o CEO perguntou, você fala inglês? E ele fala, não. E ele já falou para mim, Marcelo, não vai ter como, nosso CTO é iraniano, não vai rolar, tipo, como é que vai comunicar o designer com o CTO, então... Infelizmente, perdeu a oportunidade por causa disso. Espero que essa pessoa tenha aprendido a lição e seguido no caminho do inglês, porque, de fato, abre muitas portas, inclusive aqui, num país de língua portuguesa, né? Mas não tem assim, o pessoal pergunta muito pra mim, né? Pô, como é que tu fez? Cara, tem que falar. Não pode ter vergonha, tem que falar e tem que... É exercício. É igual fazer musculação, cara. Sim. Eu, por exemplo, tô aprendendo italiano, né? Agora eu tô meio relaxado. Mas a única forma realmente, o que me ajudou muito, hoje eu falo algumas frases, e é o quê? É ir pra Itália? Sim. Vou agora de novo em dezembro, já fui mais de 10 vezes. Boa. E cada vez que eu vou, eu forço e eu sinto que eu tô progredindo. Entender, eu já consigo entender muito, tipo, o meu listening tá muito bom. Uhum. Falar, ainda falo algumas frases, me arrasto e tal. Ler já consigo também muito bem. Escrever nem tanto, porque a gente não tem o hábito, né, de escrever.
Mas eu continuar com esse exercício de ir para Itália mais algumas vezes, de repente agora começar a fazer o quê? Buscar oportunidades de conversar com pessoas em italiano. Por exemplo, agora a gente está com uma startup aqui que o founder é da Itália. O Fabian. O Fabian, de repente pegar ali aquele, começar a praticar com o Fabian, sabe? Sim. E fazer reunião com ele em italiano e começar a forçar, eu acho que é o caminho. Eu E tem que concordo. querer, entendeu? Sim. Tem que ter um objetivo, tá? A gente tá falando com um advogado ontem lá, o Adriano. Ah, eu vou começar a trabalhar na Itália, Golden Visa, não sei o quê, vou começar a trabalhar com nacionalidade. Me inscrevi na Itália, vou virar advogado lá. Cara, eu tenho que falar italiano, não tem outro jeito. Sim. E você tem um objetivo, tem um propósito, tem um foco, é isso, entendeu? Sim. É ter esse objetivo maior que, como se tudo da tua vida dependesse daquilo e não desviar do foco, não desviar do objetivo. Olha aí o mindset do imigrante de sucesso, como é que é? Uma coisa vai puxando a outra, né? E essa questão do inglês é muito válida, isso que você está falando, Thiago, porque eu percebo que muitas crianças vêm para cá, filhos de imigrantes, por exemplo, esse meu amigo iraniano, os filhos dele já falam português, todos, e ele arranha o português, mas eu ainda sinto um pouco de vergonha, porque o medo de errar nos adultos é uma coisa que as crianças não têm, né? Então é uma coisa que acaba te limitando nesse aspecto, sem dúvidas. E, Thiago, falando um pouco mais sobre imigração, sei que desde que a gente se conheceu, o cenário para a imigração aqui em Portugal mudou bastante, né? Hoje, como é que você enxerga o processo de imigração para brasileiros? Vamos pegar lá 1 ano atrás, seu Instagram era cheio de sucessos de brasileiros, um visto aprovado, várias famílias e pessoas que você já trouxe para cá com o seu excelente trabalho. O que você vê no panorama para o imigrante hoje? O que a gente tem visto, Marcelo, é um filtro, né? A gente tinha uma porta que ela estava escancarada e agora os próprios políticos falam exatamente, usam esse termo. E é exatamente o reflexo. E agora ela não está fechada, mas ela está semi-aberta. Está ali, né, quase fechada. E é exatamente esse o cenário. Mudou muita coisa. Todo ano, nos últimos 7 anos que eu estou aqui, não teve um ano que não teve uma alteração. Quando não é a nacionalidade que altera, é a imigração que altera, é algum artigo que é mexido, alguma portaria, alguma coisa. Sempre tem. Tá sempre em ajuste constante, sabe? Então, até para quem vai trabalhar com isso, tem que ter uma resiliência muito alta. E eu optei agora a focar mais na incubadora, né? Eu me desviei um pouco do caminho da advocacia. É justamente porque isso causa muito aborrecimento, sabe? A gente se frustra junto com o cliente, porque a gente no fim não sabe nem o que dizer para ele. Porque é um absurdo, tipo, meu, cara, semana que vem eu posso te ajudar até amanhã. Por exemplo, agora com a ação judicial. Até amanhã eu posso te ajudar, cara. Depois de amanhã eu não posso mais, porque vai entrar em vigor uma lei aí que diz que não tem mais como entrar com ação, e é isso. É uma frustração mútua, né? É. Tanto do cliente como sua também, de não conseguir ajudar aquela pessoa. Exato, e viver sempre nessa incerteza, sabe? Do tipo, meu, será que eu vou conseguir ter cliente semana que vem? Será que eu vou ter cliente mês que vem? Não quero mais ter isso, sabe? Eu quero ter uma coisa que eu consiga trabalhar, né? A gente criou o programa de aceleração, ano que vem vamos levar para os Estados Unidos. Eu consigo ter uma... Crescente. Exato, consigo ver o horizonte, assim, consigo ver onde que eu posso chegar com aquilo, sabe? Não é, vai ver aqui uma política, uma lei que vai me travar, vai quebrar todo o meu andamento aqui. Tudo aquilo que eu investi, tudo aquilo que, marca pessoal, Instagram, não sei o quê, agora não vale mais nada porque acabou. Então é difícil. E para o imigrante, o que vai acontecer na prática agora é que ele vai ter que se adaptar a isso. Não vai mais ser bem-vindo qualquer pessoa, né? Para o próprio visto de procura de trabalho agora vai existir uma lista de profissões que Portugal quer, que eu acho, sinceramente, que já deveria ter acontecido muito tempo atrás, como já acontece nos Estados Unidos, como já acontece na Austrália. Faz uma lista. Precisa de pessoas para trabalhar no hotel? Ótimo. Ninguém tá falando... Eles usam uma palavra altamente qualificado, né? Mas aí agora eles mesmos já suavizam, existe altamente qualificado na construção civil. Aí começa a inventar umas maluquices, né? Sim. Porque é justamente isso que vai acontecer. Na verdade, não é que é altamente qualificado, são profissões requisitadas. É a necessidade do país. Vai precisar de gente na construção civil, vai aparecer lá o cara da construção civil. Claro que eles vão também agora filtrar no nível de, não é qualquer um da construção civil. Eles provavelmente vão exigir uma experiência, uma formação na área, Sim. um curso, etc, né? Uma coisa ou outra, como já mais ou menos é o conceito do altamente qualificado hoje também. Normalmente X anos de experiência ou uma formação, né? Um curso na área.
Então é isso, assim, eu acho que o imigrante ainda vai ter espaço, mas ele vai ter que se adaptar ao que o país agora hoje tem também de necessidade, né? Não é o Brasil, o Portugal não é o outro estado do Brasil, né? Não é fazer uma mudança como a gente Sim. muda de esquina, vou mudar para a próxima rua, vou mudar de bairro dentro da minha cidade, não é assim que funciona, então. Sem dúvida, é uma mudança muito séria. Então, eu acho que, de uma forma um pouco resumida, dá para dizer que a barra ficou mais alta. Exato, subiu a régua, exato. Isso. É. E eu acho que isso envolve também empreendedorismo, né? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de pessoas que estão ali buscando possivelmente criar empregos, né? Girar a economia de uma forma mais significativa, né? Do que um trabalhador ali que vai ser um contrato efetivo, enfim. E eu acho que a Incubou, ela vem também para ajudar pessoas que querem ter essa via, porque essa via ainda está aberta. Exato, a via do empreendedorismo, né, ainda é uma via que não foi mexida, ainda é possível, né, de uma forma, não vou dizer ilimitada, porque não é ilimitado, tem os seus requisitos, mas é uma forma de alcançar. Claro que não é para qualquer pessoa, né? O empreender é para uma pessoa, o Flávio Augusto fala muito sobre isso, né? Infelizmente, empreender não é para qualquer pessoa. A pessoa tem que querer aquilo, ela tem que estar numa situação de desconforto constante para empreender, né? E aceitar aquela situação, e ela tem que estar inconformada com aquilo que ela vive. Senão ela não vai se sujeitar ao risco que é o empreendimento, que é correr risco todo dia. Empreender é correr risco constantemente. Sim, sem dúvida. Né? Mas é muito gratificante, né? Vou dizer assim, fiz isso durante muito tempo na minha vida nesses últimos anos. E é justamente como você falou, poder contribuir para uma causa maior, gerar emprego, fazer com que as pessoas sejam livres, sabe? Porque eu acho que o fato de você estar no mundo corporativo, de você ser funcionário, não tem nenhum problema, mas é muito restrito a nível de o que você pode alcançar. E o mundo corporativo ele é muito problemático, ele é muito voltado para ego, sabe? Quem trabalha em empresa, eu já trabalhei em empresa grande, sabe, né, como é isso aí. Pessoas que vão estar acima de você, e aí você só vai crescer até um ponto, se aquela pessoa não quiser que você cresça, você não vai crescer. E é muito joguinho, é muita coisinha que, Puxa um tapete. eu acho que é melhor você jogar um jogo diferente no empreendedorismo do que ficar jogando esse jogo aí, que eu acho que a tua saúde vai pro pau mais fácil nesse jogo aí, Sim, psicologicamente falando, entendeu? sem Mas, dúvida. cara, Eu, infelizmente, já passei por isso e sei bem o que você está falando. Bem, Thiago, a gente começou a falar sobre a Incubou e eu fiquei mais curioso para saber números atuais da incubadora. Quantas startups você tem, quantas nacionalidades você atende e qual o impacto que você tem gerado aqui em Portugal? Boa, então assim, a gente tá hoje com mais de 20 startups aqui na incubadora. Nacionalidades que nós atendemos, na grande maioria, brasileiros. Nós temos aí muitos brasileiros aqui. Russos e ucranianos também, por conta da guerra. Nós tivemos aí uma procura, um boom aí, né, por conta dessa questão. E acaba tendo também alguns da União Europeia, italianos, temos americanos também, mas a grande maioria brasileiros. A nível de números também aqui, de impacto que a gente tem causado com o programa de aceleração, nós temos um impacto muito positivo. Nós geramos, uma das nossas startups gerou aí um negócio nesses últimos 6 meses que nós tivemos acompanhado o programa de aceleração, 80 mil euros, né? Com negócios na Lituânia, no Brasil, que foram intermediados por nós, de alguma forma nós contribuímos para esse acontecimento. Temos aí impactado mais de 300 pessoas entre palestras, cyber talks, os eventos que a gente faz, os hackathons que aconteceram. Enfim, todos os eventos aí nós tivemos medido um impacto médio de 300 pessoas com a questão da cybercultura, a questão do awareness, né? Que era um dos objetivos do programa também, acelerar essa questão da resiliência cibernética, né? Nas empresas, com as pessoas e de forma geral. E além disso, receita para a própria incubadora. O número de startups aceleradas, nós começamos com 15 e agora estamos com 10 e 7 vão apresentar a startup para investidores, em torno de 40 a 50 investidores do mundo inteiro, que vai ser no dia 10 de novembro em Lisboa. E de forma geral, esses são os números que nós temos para mostrar assim, o impacto que nós temos causado com o programa de aceleração especificamente. Sim, o programa de cibersegurança. Exato, Que você mencionou. Isso. Exatamente. E isso envolve muito também um trecho do livro que eu vou puxar aqui, o último trecho do nosso podcast, que é: vulnerabilidade é um componente essencial na construção de redes de apoio. Como é que você enxerga isso? O networking, a vulnerabilidade e a colaboração? Como é que
isso tá dentro do seu DNA? Eu tenho uma palavrinha nova para isso, Marcelo, que eu tenho dado algumas palestras e eu chamo de netweaving. Tá? Que uma coisa é o networking que a gente faz aqui, eu e você, né? E o netweaving é onde eu te conecto com pessoas que eu vejo que podem te ajudar de alguma forma. Então, não necessariamente eu e você, mas eu te conectando com outra pessoa que pode te ajudar. Então, esse é o princípio, é a essência do netweaving. O princípio básico é justamente essa questão da autenticidade. E a questão de você não ser interesseiro, né? Você entregar valor para a pessoa, mostrar que você pode gerar valor para ela. De forma genuína. E de forma genuína, sem esperar nada em troca, né? Sem que você procure, esteja esperando, né, receber alguma coisa com aquilo. Então é o que tem dado muito certo aqui, com muito resultado, porque é uma outra virada de chave na minha vida também, que é quando a gente não pensa só em dinheiro. Networking não é sobre dinheiro. Não, na verdade, nada na vida deveria ser sobre dinheiro. O foco, né? O dinheiro tem que ser consequência. Sim. Quando a gente aprende isso, as coisas começam a fluir. Porque o fato de você estar correndo atrás de dinheiro parece um cachorro atrás do rabo. Sim. Você trava, muita coisa não vai funcionar, não vai fluir. E aí quando... Assim, muitas vezes você vai fazer muita coisa de graça, faz parte, né? Vai dar palestra, vai participar de eventos e tal, e não vai ser remunerado por aquilo, e não é sobre isso. É sobre o valor, é sobre, né? Que você vai entregar, que você vai gerar na vida das pessoas. Então, eu trago muito esse conceito, e eu tenho trazido isso na prática, né? Com pessoas aqui na incubadora. De onde surgiu esse conceito, essa palavra? Eu encontrei na internet... Uau. Falando, né, pessoas falando sobre isso e resolvi adotar, né? Não fui eu que criei a palavra, mas eu tenho sido o embaixador dela. Quando eu aprendi o que ela significava, eu vi, pô, é exatamente isso que eu faço e eu quero que as outras pessoas façam isso também. Então eu tenho incentivado outras pessoas a praticar essa metodologia, vamos dizer assim, essa nova forma de se relacionar com pessoas. É muito interessante isso, porque acaba sendo o próximo tópico que eu ia puxar, que é o networking autêntico, né? Você gerar um networking de uma forma altruísta e orgânica, pensando ali no valor que você pode gerar para aquela pessoa. Isso acaba virando uma corrente, né? Porque isso vai, mas também volta involuntariamente. Daqui a 1 ano, 2 anos, a pessoa pode lembrar, olha, Thiago, você me mostrou essa iniciativa e agora eu posso partilhar contigo uma iniciativa XYZ, que pode gerar uma parceria, pode gerar ou não dinheiro, mas vai gerando ali redes e construindo uma estrutura onde você dificilmente fica sem emprego, dificilmente fica sem uma palestra, dificilmente fica sem uma iniciativa em cyber ou não, de coisas que podem te gerar retorno, não só no meio financeiro, ainda que não imediato, mas talvez futuro, né? Exatamente. E por isso que também é muito importante, Marcelo, a questão do posicionamento, né? A questão de quando você vai falar com pessoas, a impressão que você vai deixar para elas, a palavra-chave que você quer fixar na cabeça delas. Por isso que é importante a clareza também na comunicação, o objetivo, né? Ser objetivo. Porque se você cria uma confusão na cabeça da pessoa, ela não sabe aquilo que você faz, você não cria uma referência, uma autoridade na cabeça dela, dificilmente ela vai lembrar de você quando ela, em uma outra oportunidade, que ela poderia te recomendar ou falar sobre você ou te conectar com outra pessoa, isso não vai acontecer. Então é bem importante também praticar isso. Muitas pessoas às vezes não sabem nem o que está vendendo, né? Sim. Vai pra rua falar com pessoas, mas o que eu vendo? Qual que é o meu serviço, né? Sim. Então, deixar isso muito claro. E se você não tem segurança, não faz isso de forma clara, você vai ter dificuldade de conseguir botar isso em prática. Então, o NetWeaving tem uma série de questões que você tem que estar aí bem resolvido para conseguir botar em prática. Excelente, Thiago. Você deu exemplos aqui muito práticos, não só no podcast, mas também no seu livro, para pessoas que querem dar uma virada de chave na sua vida, pessoas que querem empreender, às vezes nem empreender, mas tomar uma decisão com relação ao próprio inglês, a melhorar uma skill ou uma habilidade que tenha, e isso é muito bacana. Como eu disse no início do podcast, a gente poderia falar aqui 3 horas, temos muito assunto, a gente se conhece já há um tempo e, enfim, não falta assunto, mas eu queria, para fechar aqui o nosso encerramento, te perguntar o que o Thiago falaria para o Thiago não de 7 anos atrás, mas para o Thiago de 20 anos atrás. O que ele falaria? Então, o que eu falaria? Eu falaria que o caminho é esse, o caminho está certo, é o caminho da tecnologia que eu persegui durante muito tempo.
Eu faria pequenos ajustes, né? Continuaria com a ideia do direito, talvez falaria para vir a Portugal antes, a questão do inglês, ajustar um pouco antes. Fazer coisas, no fim, economizar tempo, né? Sim. É exatamente hoje o que a gente faz aí nas mentorias, quando a gente conversa com pessoas, pessoas que talvez estão na situação que eu estava 20 anos atrás, talvez não, mas 7 anos atrás, e fazer com que ela ganhe uns anos ali, tempo é dinheiro, né? Então, Sim. é um valor que a gente acaba gerando que não dá nem para mensurar, né? E eu acho que é aí que tá o ponto, né? Então, acho que seria isso, acho que seria pequenos ajustes só no sentido de economizar tempo, né? No sentido de, não vai por esse caminho, vai por outro, né? Atenção ao inglês aqui, pensa nesse país ou no outro antes, talvez dar uma focada um pouco mais em cibersegurança, né? É meio que um ajuste assim mais cirúrgico para economizar tempo e talvez ter essa questão do networking, por exemplo, né? Sim. Mas tudo sem mudar a sua trajetória, sem nem se arrepender de tudo que você fez. Não, isso aí não. É só realmente a questão porque hoje faz tudo muito sentido, né? Tá muito lógico a trajetória do direito com a tecnologia, a cibersegurança. Hoje todas as peças se encaixam e dá para ver que tá consistente, tá fazendo sentido. Então, é só realmente o ajuste do tempo para economizar tempo e chegar mais rápido no objetivo. Então, só lições assim que Atalhos, né? É isso, exato. É o que tá no livro, exatamente. Isso. Gente, quem ainda não leu o livro do Thiago, eu recomendo muito. A gente vai colocar um link na descrição para você poder estar adquirindo esse livro. Um livro sensacional do ponto de vista de empreendedorismo, de hackear a si mesmo. E, Thiago, eu queria fechar aqui te perguntando onde é que as pessoas hoje podem te encontrar e acompanhar o seu trabalho. Eu te encontrei pelo Calendly, agendando uma consulta jurídica, né? Foi super interessante, porque eu pulei ali aquela etapa de conversar com uma pessoa do escritório. Não, eu já tive um agendamento, pagamento, tudo integrado. Então eu queria saber onde as pessoas podem encontrar hoje o Thiago empreendedor e acompanhar o seu trabalho. E também queria, se você puder contar aqui, spoilers ou novidades sobre a Incubô, que você ainda não tem contado. Boa, então, para me encontrar é muito fácil, LinkedIn, né? Entra lá no LinkedIn, procura Thiago Vieira. O Instagram, Thiago Vieira PT. Nos dois sou bem ativo, a gente fala muito sobre insights, dá dicas, fala sobre os eventos, onde que vai ser as próximas palestras, etc. E engaja com o pessoal, né? E conversa e dá dicas. Se alguém quiser uma coisa mais privada, chama no direct, enfim. E com relação à Incubô, o que eu posso dizer é que nós estamos indo para a segunda versão do programa de aceleração, que vai acontecer no ano que vem, e o nosso foco é criar uma ponte entre Estados Unidos e Portugal, mas também a nível europeu, não só Portugal, e criar aqui um ecossistema de mão dupla, né, uma via dupla, Estados Unidos e Portugal, Estados Unidos e Europa, Europa e Estados Unidos, e vai passar por alguns eixos, e Boston, que é onde fica o MIT, onde tem uma célula, um ecossistema de pesquisa muito forte, vai para Austin, que hoje é o segundo Vale do Silício, e vai para o próprio Vale do Silício, que o Vale, 30% do investimento do mundo acontece no Vale do Silício. Eu acabei de voltar de lá. Ano que vem a gente vai para lá de novo em junho, com uma missão de empreendedores. Para quem tiver interesse, depois também pode trocar uma ideia. É muito interessante, o Vale ele é único. Todo mundo hoje recomendo. Uma das coisas que eu falaria para o meu eu de 20 anos atrás vai para o Vale do Silício antes. Porque realmente... É muito difícil, né? Trabalhar com startup e não tá lá onde o berço das startups. No epicentro, né? Tem que estar. Então, assim, isso serve de inspiração também pra nossa vida, sabe? Pra ver como que as coisas acontecem lá e como que aquilo gira, como que aquilo funciona. É realmente muito interessante e pode gerar vários insights, não só para o empreendedorismo, mas para outras coisas aí, para desbloquear uma série de questões, né? Essa missão ela é associada com mentorias, então a gente também faz um acompanhamento com aquela pessoa, etc. Então, é muito interessante. E a novidade é essa, e acompanha aí, em breve iremos abrir, então, divulgar, né? Isso não está nada ainda oficializado, mas em breve encontrarão nas nossas redes mais informações sobre essas iniciativas. Excelente saber sobre esse segundo programa de aceleração. Desejo muito sucesso para você, Thiago. Acho que fica aqui um convite para a gente fazer um update sobre a Incubô daqui a um ano, para a gente ter aí
mais sucesso ainda na sua vida como imigrante, como empreendedor. Eu te conheci como advogado e hoje, te vendo depois de um ano, eu tenho muito orgulho da sua trajetória e de poder partilhar momentos como esse contigo é muito gratificante para mim. Desejo sucesso, as portas são sempre abertas para você. O que você precisar pode sempre contar comigo, não só no âmbito de imigrante de sucesso, mas IA, a gente já conversou aqui sobre algumas iniciativas, coisas que a gente pode tocar junto. E vamos juntos, porque com esse netweaving, essa rede de sucesso, todos ganham, não é? Boa, Marcelo, eu que agradeço a oportunidade e pela nossa parceria, né, pela a nossa história, o que a gente também tem construído junto aí, os contatos que a gente tem partilhado, né, essa questão da troca, eu acho que isso é realmente muito recíproco aqui, né, a gente tem essa questão aqui mútua. E desejar da mesma forma aí muito sucesso para ti também nessas tuas novas caminhadas aí que tens percorrido. Tenho certeza que vai dar tudo certo, né? Você também é uma pessoa muito competente, né, naquilo que você faz e bem esforçada e vai atrás dos objetivos, que é importante hoje a gente, né, ter um objetivo claro, específico e foco exatamente e correr atrás daquilo. E é uma pessoa que tá sempre por perto, né? Então também sou muito grato por isso, por a gente ter criado aí essa conexão, né? Cultivado essa situação aí. Conexão que nasceu de um processo judicial, né? Exato. E ganhamos. Exato. Graças ao seu excelente trabalho. Muito bom, então é isso, assim, agradeço, acho que vai ser bem legal a gente comparar daqui a um ano o que aconteceu nos últimos 12 meses e poder comparar e, enfim, estabelecer o antes e o depois e o que deu de problema, o que funcionou, o que não funcionou e por que não funcionou. Acho que é bem legal essas reflexões e espero que de alguma forma a gente tenha contribuído aí para o pessoal com algum insight, alguma coisa mínima aqui que, né, possa contribuir, que a pessoa possa economizar tempo e dar uma burlada ali no atalho, vamos dizer assim, uma hackeada no negócio. E é isso, né? Obrigado novamente aí pelo convite, né, e pela oportunidade e dizer que também estou à disposição para o que vocês tiverem e o que vocês precisarem. Gente, esse foi o episódio com o Thiago Vieira, nosso imigrante de sucesso. Vamos ter aqui no futuro, com certeza, demos de produtos e quero ver o sucesso dos incubados aqui da Incubou. Com certeza. E o seu sucesso pessoal também. Boa. Muito obrigado, Thiago. Perfeito. Tamo junto. Obrigado. Hein? Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.